por dentro das transformações. O governo de Mato Grosso investe na segurança. 107 novas viaturas foram adquiridas, sendo 87 para o interior do estado. Nenhuma cidade do interior será esquecida. Vai dar guarida para os policiais, dar assistência ao município. Dinheiro apreendido no tráfico é investido na segurança pública. Mais de 6 milhões de reais resgatados de organizações criminosas estão sendo aplicados na compra de armamentos para as polícias. Vem muita transformação por aí. Acompanhe. Governo de Mato Grosso, estado de transformação. Assim que o governador Pedro Taques assumiu a gestão do estado, ele contraiu algumas pastas e criou outras novas, a exemplo do Gabinete de Assuntos Estratégicos, que é gerida pelo secretário Gustavo de Oliveira, o nosso convidado de hoje do RDTV. Seja bem-vindo. Obrigado, olá a todos aí. Secretário, já pegando esse gancho, explica pra gente qual é a função do Gabinete de Assuntos Estratégicos. Bom, já durante a transição para o governo Pedro Taques, nós identificamos algumas lacunas que o Estado não conseguia preencher com a estrutura que existia antes. E a principal delas, talvez, fosse a falta de articulação entre as secretarias para diversos projetos, principalmente os projetos de grande porte do Estado. Então, a ideia do Gabinete de Assuntos Estratégicos é prestar assessoria ao governador em projetos que ou são de grande dimensão e, por isso, permeiam diversas secretarias do Estado, ou que são de grande relevância para o governo e precisam de um cuidado especial. Não que todos os projetos não sejam importantes, mas notoriamente alguns precisam de mais velocidade, de maior empenho das secretarias para acontecer, e esses projetos acabam sendo delegados ao Gabinete de Assuntos Estratégicos para um acompanhamento mais de perto. O que nós fazemos lá é prestar um assessoramento ao governador. O gabinete não tem nenhum projeto em área finalística. Isso cabe às secretarias. Secretaria de Saúde, de Educação, cada uma na sua expertise, e o gabinete funciona como um articulador e um monitoramento desses projetos. Falando em projeto, o governo firmou uma parceria com a MBC, né? Explica pra gente qual é a finalidade dessa parceria. O que vai trazer de novo para o nosso estado? Bom, o movimento Brasil Competitivo já tem uma longa trajetória, de mais de uma década no país. É uma associação criada pelo Dr. Jorge Gerdau, é um grande empresário brasileiro, e que tem em seu conselho gestor diversos empresários. O que busca o MBC? Uma entidade sem fins lucrativos que quer principalmente apoiar os governos para que eles possam ter melhor performance, melhor gestão e, com isso, melhorar a competitividade do país. Então, a vinda do Movimento Brasil Competitivo e através do movimento local, que é o Movimento Mato Grosso Competitivo, é uma parceria com o governo para alguns desses projetos. Como é que funciona isso? Primeiro, o MBC disponibiliza boas práticas já executadas em outros governos, de outros projetos em todas as áreas, saúde, segurança, educação. Eles trazem esses bons projetos para que nós possamos avaliar e, claro, adaptar ao contexto local. Mas já há alguns anos, há 2 ou 3 anos, o MBC desenvolveu também uma segunda modalidade, que é o envio de especialistas, alguns deles custeados pelo próprio MBC, em parceria com o governo, que ficam à disposição do governo para serem consultados. Esses especialistas, em geral, têm notório saber nas áreas de atuação, já tiveram experiências de governo, já realizaram projetos nas diversas áreas e ficam à disposição como consultores, como aceleradores da implementação de projetos. E posso citar, por exemplo, o Dr. Eduardo Bermudes, que a princípio veio nos acompanhar aqui para um projeto da Secretaria de Saúde, e quando o secretário Marco Bertulli pediu para se desligar do governo, o Dr. Eduardo Bermudes, já capacitado, ciente dos desafios da saúde no Estado, prontamente pôde ocupar o cargo da Secretaria de Saúde. Então, esse é um modelo muito bom. Claro, a finalidade principal é acelerar o aprendizado e acelerar a implantação de projetos de sucesso. Mas também tem outras vantagens, a principal delas, nos colocar em contato com grandes especialistas brasileiros e até mundiais nessas áreas de conhecimento. Essas parcerias, em geral, não têm custo para o governo, é importante que se diga isso, né? São projetos apoiados pela iniciativa privada e implementados no governo, muito embora
para algumas especialidades o MBC possa ser contratado diretamente pelo governo, o que não aconteceu aqui ainda. O Legislativo aprovou a criação do consórcio interestadual Brasil Central, né, que envolve o Mato Grosso e mais 5 unidades federativas. O que essa aprovação significa para o nosso estado, secretário? Bom, também numa articulação com outros estados, o governador Pedro Tax, em um fórum de governadores, que a princípio era só da região centro-oeste, conversou com os outros governadores e um diagnóstico que é comum. Há problemas que são comuns a todos os estados da região, e aí de maneira ampliada o consórcio Brasil Central ele engloba os estados da região centro-oeste, mais os estados de Rondônia e Tocantins e o Distrito Federal. O que esse bloco busca? Primeiro, buscar soluções comuns para problemas que são comuns também a todos os estados. Notoriamente, na área de educação, precisamos desenvolver um novo modelo educacional para o país e a região centro-oeste tem alguma especificidade. Somos uma região de baixa densidade populacional, uma vocação clara para agronegócio, agroindústria. Precisamos de uma educação voltada para essa vocação econômica da região. Mas também temos o potencial turístico para ser desenvolvido em comum, desafios de infraestrutura que são comuns a toda a região. O que significa isso? Não adianta Mato Grosso fazer bem o seu trabalho de estruturação de rodovias e hidrovias. Se isso não estiver conectado com Mato Grosso do Sul, com Goiás, com os outros estados da região, esse esforço fica sem um outro pedaço. Então o que o Consórcio Brasil Central busca é estruturar esses esforços dos estados para que eles possam escolher em conjunto bons projetos e investir recursos e energia nesses projetos que são prioritários para a região. Vou dar um exemplo aqui muito sucinto. Na área de logística, por exemplo, a demanda da região em projetos de infraestrutura é de mais de 150 bilhões de reais. Mas priorizados esses projetos para todos os estados, nós podemos investir algo em torno de 30 a 40 bilhões de reais e ter o retorno desse investimento em economia logística em apenas 5 a 7 anos. Isso quer dizer que os estados em conjunto têm mais capacidade de ir buscar esses recursos e que o retorno, quando vem para todos, favorece o desenvolvimento econômico local. Então a ideia do Consórcio Brasil Central é auxiliar o desenvolvimento da região de uma maneira mais rápida. Mato Grosso está fortemente envolvido num processo que teve como precursor o ex-ministro de Assuntos Estratégicos da Presidência da República. Fala pra gente que processo é esse. Justamente o ministro Mangabeira Unger foi fundamental na criação do que hoje é o Consórcio Brasil Central. Toda essa iniciativa partiu de uma provocação dele, de uma visão muito pessoal dele do que é o futuro da região do Brasil Central. O que nós temos dito, e é a mais pura verdade, não adianta tentar criar aqui o mesmo modelo de desenvolvimento econômico que aconteceu no sul e no sudeste do país nas décadas de 70, 80. O mundo mudou muito de lá para cá. Nós precisamos nos adaptar à nova realidade mundial, uma economia globalizada, altamente competitiva e respeitar as vocações da região. Não há como escapar de aqui ser um grande polo produtor de alimentos, essa cadeia de alimentos se desenvolver, mas não só isso, setor de base florestal, setor de mineração, a infraestrutura da região, tudo isso pensado em conjunto, dentro de uma ótica global e pensado como uma estratégia de desenvolvimento acelerado da região, é muito mais eficiente do que tentar, num modelo antigo e ultrapassado, ficar atraindo para cá indústrias que já estão tecnologicamente superadas. Não adianta para Mato Grosso e para os estados da região nós ficarmos tentando ir ao sul e ao sudeste, atrair indústrias que já estão instaladas lá para vir para cá. O que nós precisamos é atrair empresas e investidores nos setores onde o estado tem vantagem competitiva e comparativa sólida. Isso é que vai fazer com que o Mato Grosso continue crescendo muito, que a região continue crescendo e cada vez mais distribua riqueza para quem vive aqui. Como o senhor disse, o gabinete auxilia o governador em todos os âmbitos dos serviços prestados para a população. Sim. E com relação ao meio ambiente, há projetos que serão implantados, né, e que o gabinete tem acompanhado? Sim, esse talvez seja um dos clássicos exemplos de como é que o gabinete pode atuar.
Quando nós fizemos a transição, ficou claro que, por exemplo, a Secretaria de Meio Ambiente dizia uma coisa e toda a área de desenvolvimento econômico, que hoje está sob o guarda-chuva da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, às vezes dizia outro. O licenciamento ambiental de um empreendimento, que para o desenvolvimento econômico do Estado, por exemplo, era muito importante, não andava na SEMA porque não era priorizado lá, entrava numa fila comum. Isso travava o desenvolvimento do Estado. Um dos projetos que nós estamos implementando é um projeto de aceleração do tempo de concessão de licenças ambientais. Isso não quer dizer de forma alguma que nós vamos precarizar esse processo, que nós vamos queimar etapas. O que nós vamos é implantar uma metodologia racional, com o apoio do MBC. É importante que se diga isso. Isso foi um trabalho já feito em outros estados, com muito sucesso, para que os tempos de concessão de licenciamento ambiental sejam reduzidos e, mais do que isso, ao invés do Estado ficar preocupado em conceder a licença, que ele seja mais ágil nesse processo, mas que ele gaste energia monitorando os empreendimentos. Com isso, ao invés de se preocupar muito se um empreendimento, no papel, ele está bem desenhado, quanto, vamos dizer, emissão de efluentes nos rios, ao invés de ficar muito preocupado com o papel do licenciamento, o Estado possa investir energia no monitoramento para ver se aquele empreendimento, ao longo da vida dele, que dura 10, 20, 30 anos, se preocupa realmente com a qualidade do efluente que ele está soltando nos rios e córregos. Isso é uma mudança de visão. Primeiro, porque acelerar o licenciamento é fundamental para criar um ambiente melhor para o desenvolvimento econômico, mas também respeitar as regras ambientais impostas. Não adianta só isso. Temos que olhar também o ambiente de negócios, tributação do Estado. Vai ser feita agora uma grande revisão do Código Tributário do Estado, uma revisão para valer, para simplificar o ambiente de negócios. Tudo isso dentro de uma visão estratégica de que, se não criarmos aqui um ambiente mais amistoso ao empreendedor, onde o licenciamento saia mais rápido, onde a regra tributária seja mais simples, onde o empreendedor realmente tenha apoio para trazer o seu investimento para cá, Mato Grosso vai estar fora dos alvos de investimento no país. E aí, em mais uma articulação, teremos também, pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, algum pacote de atração de investimentos. Um novo programa de incentivos, uma nova proposta de recepcionar esses investimentos de fora e fazer isso de maneira célere, focada principalmente nesses eixos que o Estado tem vantagem competitiva para agregar. Isso é visão de governo, não pode ser fragmentada, não pode ser visão só da SEMA, só da Secretaria de Desenvolvimento Econômico ou só da Cefaz. Desenvolvimento é uma questão de governo. Esse é um dos exemplos de atuação do gabinete. Secretário, eu vou pedir só um tempinho, a gente vai dar um breve intervalo na entrevista e já a gente retoma a nossa conversa com o secretário de Gabinete de Assuntos Estratégicos do Estado, Gustavo de Oliveira.